dificuldade, né? Não tinha o hábito. Eu não sabia. Quando eu estava nos meus apertos, nos meus aperreios, eu pedia para minha mãe fazer a oração por mim. Eu dizia, mamãe, ore por mim. Porque eu achava que se ela pedia, se ela fizesse, eu iria alcançar. Mas se eu fizesse, eu não alcançaria. Porque eu não tinha fé quase nenhuma. Eu não tinha crenças. Eu tinha muita dificuldade nisso. E isso tem muita gente assim ainda, né? Tem muita gente. E eu era assim. Eu não conseguia orar. E nisso, quando ele disse, minha irmã, faça a prece para a gente começar, aí eu disse, pronto, agora me pegou. Aí eu olhei para ele e disse, eu não sei fazer não. Foi. Aí ele chegou e disse, mas minha irmã, reza um Pai Nosso. Um Pai Nosso, a maioria do povo sabe, né? Eu disse, eu sei o Pai Nosso. Então, reza o Pai Nosso. Aí quando eu comecei, aí eu consegui fazer tudo. O Evangelho do Lar e Chico Xavier. E Chico Xavier narrou uma experiência que ele marcou toda a vida. Quando ainda relativamente jovem na mediunidade, pelo que eu conto, aconteceu na cidade um hediondo crime. O jovem foi assassinado, deixando a mãezinha viúva em solidão e em muita angústia. Ele procurou contribuir da melhor maneira possível para minimizar a dor da saudade do choque experimentado pela genitora, agora em solidão. Passado algum tempo, certo dia, apareceu o espírito de uma amiga, uma senhora modesta que vivia também na cidade, então desencarnada, e pediu-lhe que naquela noite fosse a residência da senhora saudosa para fazer o Evangelho no lar. A atenção do Evangelho no lar. Chico não teve dúvida. A hora atrasada, digamos que às 20 horas, ele dirigiu-se à residência da senhora enlutada. E quando lá chegou, acompanhado por 2 ou 3 pessoas, explicou-lhe que ia fazer o estudo do Evangelho, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. Ela foi tomada de uma grande emoção, abençoou o momento, preparou a mesa modesta, colocando um pedaço de tecido, um vasilhame com água e alguns copos muito pobres. Sentaram-se e foi feita a prece de abertura. Logo depois, Chico pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. E ao fazê-lo, saiu o tema, o perdão das ofensas. Era muito significativo. Ela deu-lhe o Evangelho e quando ele ia começar a ler, alguém bateu à porta. Ele parou. Ela levantou-se. E quando chegou à porta, encontrou um mendigo. Um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, maltrapilho. E o homem disse, veio pedir uma esmola. Estou com muita fome. Ela redarguiu que naquele momento, exatamente naquele momento, não lhe poderia oferecer um alimento, um jantar, porque ia orar a Deus. Estava fazendo o estudo do Evangelho. Ele não gostaria de participar. Embora o homem não entendesse, no seu estado de deplorável necessidade aqueceu. E sentou-se na modesta sala. Chico começou a ler o Evangelho. A dulce da palavra caía no ambiente silencioso como pátegas de luz. Depois que terminou a página, ele fez a interpretação e passou a palavra à mãezinha saudosa. Com muitas lágrimas, ela agradeceu a Deus o sofrimento que estava passando, explicando que devia ter uma razão que lhe escapava, a lei de causa e efeito, mas que ela perdoava um criminoso do mais íntimo do coração. Ela perdoava o indivíduo que arrebatou a vida do seu filho querido. Podia imaginar o que ele iria sofrer. E por isso mesmo, no íntimo dos seus sentimentos, ela tinha também na condição de filho. As lágrimas prosseguiram e o culto também. Então foi feita a vibração final, a magnetização da água, que foi dividida. No silêncio que se fez natural,
Antes que ela se levantasse para atender o mendigo, ele perguntou-lhe: a senhora é a mãe do morto? A mãe do assassinado? Ela disse: sou, meu filho, sou eu. O homem tirou-se-lhe aos pés e disse: eu sou o assassino. Fui eu que o matou. Eu tenho isto. Já que a senhora me perdoou sem eu ter necessidade de pedir perdão, eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora me vai dar, mas agora mesmo eu vou apresentar as autoridades. E saindo da casa modesta, ele foi à delegacia de polícia, onde confessou o crime. Naquela madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, quando o Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe e disse: Chico, muito obrigado. Fui eu que levou o irmão assassino à nossa casa para que eu visse minha mãe perdoá-lo do âmago do seu coração. Que lição. Vocês vejam o que os espíritos são capazes de fazer. Se ela não tivesse esse culto do Evangelho no lar, não é? Então, a gente nunca está só. Nunca está só. E outra coisa assim, que eu observo também é a obediência de Chico, né? De seguir assim, o pedido de um espírito que se apresentou para ele, pediu para que ele fosse até a casa dessa senhora e passasse o Evangelho do lar para ela. Então, a espiritualidade toda assim, se organizando para fazer aquele trabalho, aquela assistência. E como tocou a fundo no coração. Eu fiquei imaginando, meu Deus, que situação, não é? De chegar um mendigo na hora do Evangelho e ela colocar ele para dentro, colocar ele para assistir àquela reunião. Então vejam, né, de que os espíritos são capazes de fazer para nos ajudar. Então, quando a gente diz assim, a assistência dos espíritos sempre se faz presente. Então, a importância de a gente fazer essa reunião do Evangelho e também, assim, a importância após a reunião do Evangelho, o nosso comportamento. Evitar beber, né? Pensar, porque hoje é sexta-feira, hoje é sábado e domingo, agora eu vou. Então, se você convida Jesus para pernoitar ou para a sua casa, como é que depois você muda o comportamento completamente e faz com que o ambiente fique pesado, fique pernicioso, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí para manter essa boa assistência no nosso lar. É muito importante. Num dos livros de André Luiz, através de Chico Xavier, né, tem aquele espírito Meimei, mostrando um trabalho dela, né? Meimei foi um espírito que desencarnou muito jovem aqui, morou lá em Pedro Leopoldo também, e ela desencarnou, ela era casada, desencarnou muito jovem, e ela não teve tempo de ter filhos. Ela tinha planejamento de ter filhos, mas não teve filhos. E ela desencarna jovem. E nisso, ela ficou com esse nome de Meimei, porque foi uma forma de identificar o espírito. Através de uma dessas reuniões do estudo do Evangelho, onde o marido, o viúvo, ele não se conformava com a perda dela de jeito nenhum, porque eles eram muito felizes. Sabe aquele casal assim, muito apaixonado, mas muito apaixonado, que tinha todos os planos do mundo, e o casamento durou tão pouco porque ela teve um problema sério de saúde. Ela morreu através da apoplexia, que é quando ela sufoca, através de colocando sangue, né, o sangue retorna, colocando sangue pela boca, pelo nariz, e ela morreu sufocada ali com aquele sangue todo. E nisso ele não aceitava aquilo ali. Como é que Deus é injusto? Como é que aqui é tudo para ser feliz? Aqui... Então ele numa dessas reuniões de estudo do Evangelho, ela se apresenta. E eles não acreditavam. Só que antes eles tinham ido ao cinema, tinham assistido um filme. E o filme é um filme romântico, um filme de amor. E tinha uma japonesa nesse filme, uma das personagens do filme, importante do filme, que o nome dela era Meimei. E aí, em casa, na intimidade deles, eles chamavam ela de Meimei. Ninguém sabia disso, que era um apelido carinhoso em homenagem ao filme, que eles gostaram muito do filme. E nesse dia, quando ela se apresenta nessa reunião do Evangelho, que ele não acreditava que ela estava ali presente, aí ela disse para o médium, diga a ele que eu sou Meimei. Aí quando falou Meimei, ninguém sabia disso, né? Escutou essa palavra Meimei, aí ele acreditou de que era ela. Veja o que é o amor, não é? O amor, a morte
não separa a gente de quem a gente ama. Nós continuamos vivendo em esfera diferente, mas continuamos vivendo e os elos continuam. Né? Porque o elo do amor como do ódio, eles não se dissolvem com a morte. Eles permanecem presos, atados, não é? Unidos. E nisso, o que é que acontece? Depois dessa reunião de evangelho, veja a importância, o que é que os espíritos fazem, não é? Nessas reuniões. Tantas coisas se operam que a gente nem imagina do que é capaz de acontecer nessas reuniões que a gente faz no nosso lar, né? Ela orientou para que ele se envolvesse em algum trabalho no centro espírita. Então tinha um centro lá que estava sendo fundado, estava sendo tudo organizado. A evangelização estava começando, tudo estava lá. E ele ia para o centro tudo, mas faltava algo, que era quem? Ela. Então ele sentia falta demais dela, demais. E ela pensou assim, ele precisa arranjar outro casamento. Olha que coisa. Ai, se fosse eu, será que eu pensava assim? Será que eu pensava assim? Não sei, eu tenho dúvidas ainda, né? Esse desprendimento, essa revolução toda, né? Então aí ela começou a arrumar um casamento para ele dentro do centro. E tem uma trabalhadora, uma pessoa também de um coração muito bom, e ela fez com que, assim, ajudou, foi cupido nessa relação. Porque ele estava perdendo tanto peso, ele já tinha perdido, sabe, 1 tonelada de peso. Se ele continuasse a não se alimentar até aquelas angústias todas, ele ia desencarnar. E ele desencarnando, ele não ia reencontrar com ela, porque ali era um suicídio. E iria afastá-los. E ela viu a condição em que ele estava. Então ela começou a trabalhar para que ele começasse a sentir ânimo e vontade de viver de novo. Então isso sim é amor, não é? É amor. Então ela fez com que ele casasse novamente. O processo demorou, mas aconteceu. E aí a moça também sendo trabalhadora do centro, né? Os dois engajaram-se no trabalho e fundaram, o que eu achei muito lindo, foi a evangelização, esse trabalho com as crianças. E ela diz o seguinte, que cada criança que entrava no centro, vinha acompanhando essa criança, no mínimo 2 crianças desencarnadas. Como é importante, nem que seja 10 minutos, mas é importante, é um bálsamo que a gente está trazendo e levando para essas almas, para esses espíritos. E ela começou a tratar das crianças lá, desenvolver essa questão das crianças, e aí é onde eu queria chegar. Ela começou a trabalhar em um setor lá que recebia crianças desencarnadas que estavam sofrendo muito pelo afastamento, pela perda dos pais, a perda do lar. Olha, se para um adulto é difícil, imagina para uma criança. É mais para ela vir entender tudo isso. E ela relata um caso assim, muito sério de uma criança que essa criança chorava muito, mas chorava muito mesmo. Era uma coisa assim que, sabe aquela criança que dá muito trabalho, mas ela chorava de muita dor, porque ela morreu com um problema sério na garganta. Ela teve um problema tão grave na garganta, e sabe onde ela adquiriu essa doença? No próprio lar. Os pais não faziam evangelho no lar. Os pais se agrediam muito, os pais brigavam muito, os pais diziam muito impropérios. E as paredes da casa começaram a ficar impregnadas de um fluido escuro. E a criança, como ela é mais suscetível, ela foi respirando este ar contaminado e ela se contaminou fluidicamente e veio a desencarnar com uma doença que acometeu na sua garganta. E a responsabilidade maior era dos pais, pela falta do evangelho no lar. Gente, se a gente não lava um banheiro, quando a gente entra no banheiro, alguém suporta? Se alguém vai no banheiro e não dá descarga, que é o mínimo que a gente pode fazer de educação e de higiene e de limpeza dentro de casa, e de respeito aos outros, é dar descarga no banheiro. Não é? E evita com isso tanta proliferação de bactérias. Mesmo dando só descarga, adianta só dar descarga? Não. A gente tem que fazer mais do que no banheiro? Lavar, recolher o papel sujo, não deixar juntar papel sujo no banheiro. A gente tem que passar água sanitária para matar as bactérias, a gente tem que lavar bem a louça sanitária, a bacia sanitária, a gente tem que lavar as mãos, as escovas de dente a gente tem que deixar elas tampadinhas, fechadinhas, porque quando se dá descarga aqui no ar, fica as bactérias. Então, quanta contaminação, a gente tem que ter cuidado com isso. Não é? A roupa de cama, a roupa da gente, não usar roupa suada. Não. Porque é calça jeans, eu posso usar 2, 3, 4 vezes. Pode, mas pega a bactéria. Porque, botou para secar, a bactéria ficou lá na roupa. Então você usa de novo para ter bactéria, principalmente nós mulheres. Então usou, saiu,
botou aquela roupa, descarta para lavar, põe outra para lavar. Tá entendendo? Então, assim, por questão de higiene nossa. Então, se a gente tem que ter esse cuidado com higiene material, da mesma forma a gente tem que ter cuidado com higiene mental, espiritual. Porque a gente se contamina, né, com essas viciações mentais. A gente se contamina com esses fluidos pesados. Olha, um exemplo, trazendo materialmente. Se tem alguém aqui junto de mim que fuma, mas eu não fumo, mas se ele fumar no mesmo ambiente, eu vou me contaminar ou não? Vai. Hoje já é provado cientificamente que mesmo eu não fumando, mas se eu respirar o mesmo ar, eu também adoeço, às vezes até mais gravemente do que quem já fuma. Tanto é que instituiu-se uma lei, né, que não pode mais se fumar em ambiente fechado. Quer fumar? Vai fumar lá na rua, vai fumar lá na esquina, vai fumar no céu, mas dentro de casa mais não. Nos locais de trabalho, mais não, não pode. Dentro dos ônibus, não pode. Dentro do avião, gente, antigamente no avião era um lado do fumante e um lado do não fumante. Agora o avião fechado. Veja, Abriu, né? veja que coisa. Era que um lado do fumante e um lado do não fumante. Dentro do avião. Hoje já não pode fumar, nem dentro do banheiro do avião não é permitido fumar. Botaram um sistema nos aviões que se você está lá com seu vício e é uma viagem longa e você não está aguentando e vai lá para o banheiro fumar, ele dispara. A fumaça dispara o alarme e você vai ter que sair. Não pode, é proibido fumar dentro do avião, dentro do banheiro, trancado, é proibido. Então, pensa que está escondendo? Tá não, porque detecta a fumaça. Tá entendendo? Vê que vergonha, né? E a pessoa vai passar um vexame. Porque vai ter que abrir o banheiro e vai ser chamada a atenção. Não pode, é enorme. E já avisam, né? Então, ninguém pode fazer isso, não deve fazer isso. Então, assim, aí você veja assim, a importância da gente de fazer o evangelho no lar, né? De tratar dessa descontaminação no lar. E principalmente se tiver criança. Olha, mesmo não tendo criança, às vezes eu percebo assim, minhas taxas de defesa começa a cair. Quando a gente descuida um pouquinho das coisas em casa, daqui a pouco eu estou adoecendo. E se, rapaz, a higiene aqui precisa cuidar mais um pouco, né? Então não é só isso, a higiene mental também. A gente estudar o Evangelho e a gente procurar durante a semana, meditar e procurar pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Para isso que para ajudar na nossa reforma interior, na reforma íntima. Então, quando a gente vê a lição, diz assim, ó, certinho para fulano, diga assim primeiro, dá certinho para mim. Eu é que preciso me modificar. Cada um que procure as suas melhores, cada um que invista em si, cada um que procure realmente trabalhar a sua transformação moral. Porque nós só temos que trabalhar com tudo isso, não é verdade? Um outro livro da doutrina espírita mostra também um caso de um espírito que a espiritualidade aproveitava as reuniões do Evangelho para levar ele para assistir às reuniões daquela casa. E ele não conhecia ninguém daquela casa. Era uma pessoa que tinha sido um malfeitor aqui e que ele levou 10 homens ao suicídio. E ele estava no isolamento no Hospital Maria de Nazaré, que o hospital é para recolher doentes, pessoas que cometeram suicídio. E ele também havia cometido suicídio. Não só ele cometeu suicídio, mas antes dele tirar sua própria vida, ele levou 10 homens ao suicídio. Ele desenvolveu uma atmosfera fluídica tão negativa, tão pesada, que diz que se ele se aproximasse de uma criança, a criança poderia desencarnar. Vejam o que é a pessoa desenvolver a maldade, desenvolver coisas ruins. Então, às vezes, a gente chega assim no ambiente, ih, rapaz, tá pesado, rapaz, não me sinto bem aqui não me sinto bem, não sei o que, né? Você começa já a sentir as energias do ambiente, né? Então, para que ele não se comprometesse mais, a espiritualidade foi e recolheu ele, colocou ele no isolamento nesse hospital, no setor do isolamento, preso e isolado. Então, se levava ele para as reuniões, fazia essa terapia, e se levava ele para as reuniões públicas, nos centros espíritas, e em reuniões também do Evangelho no lar. Ele ia sendo escoltado, olha só, escoltado por espíritos, por equipes, para participar do Evangelho, assistir o Evangelho. Chegava lá na reunião do Evangelho no lar e ficava lá, ó.
Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Depois na terapia, diz, olha, aquela reunião e tal, o que você achou disso? Não me disse nada. Não me tocou em nada. E tem gente que é assim. E tem que ser com muito tempo. Sabe quantos anos ele passou lá no isolamento, fazendo a terapia e sendo levado para as reuniões? 32 anos. 32 anos para que um dia ele reconhecesse. E ele se transformar. E ele se modificar. Veja a persistência do bem. 32 anos. Porque ele tinha uma culpa dentro dele, ele tinha um crime, um dos maiores crimes que ele cometeu, fora os 10 homens. 10 homens, ele induziu esses homens ao suicídio. E nas terapias perguntavam assim para ele, por que você induziu fulano, Vitor, que ele não sabia nem o nome, induziu aquele homem para o suicídio? O que ele fez de mal para você? Ele disse, nada. E por que você induziu? Porque eu tinha inveja. Veja. Eu tinha inveja, porque ele também tinha sido um comerciante e que faliu. E que o que levou ele ao suicídio foi isso, foi a falência dele, não só como comerciante, mas como na vida dele toda. Ele foi um militar, ele foi isso, aquilo. Então ele teve uma trajetória e ele, em todo canto, ele fez coisas ruins, coisas que não devia. Mas o maior crime que ele não admitia, esse crime dos homens, ele até tocava no assunto. Não sentia culpa nenhuma, remorso nenhum, nada. Era frio, calculista. Mas tinha um crime que foi ele arquitetou e planejou a morte da própria mãe dele. Por quê? Ele queria se desfazer dela porque ele tinha vergonha, porque ela era uma camponesa. E ele tinha, já estava nas armas, né, no quartel, e ele tinha vergonha, não levava ninguém na casa dele. Nem dizia o sobrenome da família porque ele tinha vergonha do pai e da mãe. E aí ele arquitetou um plano e disse para a mãe dele tinha uma irmã ou um irmão que morava aí em Portugal, não sei aonde, e disse assim, mãe, você não tem muita vontade de rever sua família, de rever seu irmão? Eu disse, tem. Meu sonho, eu disse, pois eu vou proporcionar esse sonho. Mas meu filho, eu ir sozinho, tudo isso, não, é seguro, não tem problema nenhum não, a senhora vai, olha aqui, eu já entrei em contato com ele, mentira. Olha, está aqui o endereço, a senhora vai tudo certinho, tá certo? A senhora vai voltar tudo direitinho. O endereço não existia. Então ela foi com pouco dinheiro, e aí ela, muito sem instrução, né? A pessoa que era do sítio, da terra, né? Assim, vivia da lavoura, foi essa viagem. Quando chegou lá, ninguém sabia aquele endereço, um endereço fictício, e o nome da pessoa, sobretudo, foi tudo fictício. E ela ficou na rua mendigando. E ela morreu na rua sem assistência de ninguém. Ela não conseguiu voltar para o país dela, né? Não conseguiu mais entrar em contato com ele. E ela não sabia dizer o endereço direito, ela não sabia nada. Era muito simples, muita pessoa muito ignorante, sem instrução nenhuma. E ela morreu na via pública. E ele queria isso, ele queria se livrar dela. E se livrou. Só que a espiritualidade queria que ele assumisse isso aí, porque é importante a gente se arrepender, é importante a gente ter um remorso, não viver em cima do remorso, é fazer algo construtivo depois disso. E ele não chegava nessa etapa. Então a grande etapa para a reconstrução da vida dele seria justamente ele reconhecer esse grande erro da vida dele. Depois de 30 e poucos anos, desses 32 anos, aí um dia ele reconheceu. Eu premeditei realmente a minha mãe. Minha mãe não merecia, não sei o que. Aí ele caiu em si, chorou, se arrependeu, né? E daí a espiritualidade disse, agora vamos trabalhar a sua reabilitação. Agora ele está pronto para a reabilitação. Mas foram necessários 32 anos de persistência da espiritualidade, das terapias, para esse espírito se recuperar. Vocês vejam, né? Do que é necessário que a espiritualidade se utiliza. Cadê nosso horário? É por causa do refletor aqui. Fica, agora meu filho, tudo bem. Agora está enxergando, porque o refletor estava bem na frente assim. Então, assim, o culto do Evangelho no lar, nós que fazemos ele, a gente só tem benefícios, né?
tudo de bom pra gente, que a gente tem que cuidar disso aí, né? Antigamente a gente tinha assim, dificuldade até de prece, né? Meu esposo também. Então, foi através desse culto do Evangelho no Lar que foi quebrando essas dificuldades, né? Hoje em dia, e assim, não só dessas dificuldades, mas assim, no momento da prece, da gente pedir, na hora que eu faço para a abertura, na hora que ele faz para o encerramento, da gente lembrar de nome de pessoas que podem ser lembradas naquele momento do Evangelho. Pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que desencarnaram recentemente, pessoas que se encontram em sofrimento no hospital que a gente toma conhecimento. Então, pelos pais da gente que já estão idosos, né, que pedem pela saúde deles, pela proteção, pelos filhos, pelos netos. Então é um momento também da gente rogar a Deus pela boa assistência para aqueles que nós conhecemos, para aqueles a quem nós amamos, né? Chico Xavier, ele tinha um costume de que quando ele via um acidente grave, com morte no jornal, no noticiário, ele tinha um caderninho que ele anotava o nome daquela pessoa, não conhecia, mas ele anotava o nome da pessoa para fazer prece por ela, para ser incluído no momento da prece dele que ele fazia em casa, né? E teve um caso bem interessante, desses nomes que ele colocava. Tinha o nome de um homem lá que ele viu um acidente, né, a notícia, e ele ficou assim comovido com aquele acidente e ele colocou o nome. Passou-se o tempo, então ele sempre fazia as preces e pedia. Certo dia, ele viu um homem adentrou a casa dele. Era aquela criatura que tinha sofrido aquele acidente e que o nome estava no caderninho dele. E Chico não conhecia ele. E ele veio agradecer pessoalmente a Chico, porque as preces que Chico fez por ele o ajudou na recuperação do acidente dele. Veja, quem assistiu aqui em nosso lar, que viu André Luiz sentindo a ausência das preces. Só teve uma mulher que orou por ele, que pediu, assim, fervorosamente por ele. Olha, ele era um médico, ele tinha família, ele tinha tudo, mas cadê as preces sentidas, cadê as preces do coração para ele? Então ele relata essa experiência dele, de que ele sentiu muita ausência de prece na vida dele. Então muitas vezes as pessoas desencarnam, passam nas nossas vidas, parentes nossos, e a gente até esquece, né? Põe assim no esquecimento e vamos tentar resgatar esses nomes dessas pessoas no momento da prece. Não é ficar mentalizando o tempo todo, nem pensando no sofrimento, na dor, nada disso não. Mas é trazer o nome das pessoas e que Deus ajude, que a espiritualidade amiga se faça presente. Que onde tiver, possa receber assistência dos bons espíritos, né? Os espíritos benfeitores, né? Então a gente não sabe a condição de como se encontram essas pessoas no plano espiritual. Imaginemos nós, a gente retornar para o plano espiritual e a gente ser esquecido completamente. É um sofrimento. Aqui a gente sofre. Quando as pessoas, a família esquece a gente e diz assim, poxa, mas ninguém vem me visitar. Ninguém vem aqui em casa, só vem se eu fizer uma feijoada, só vem se eu fizer um churrasco, só vem se eu fizer. Então faça, chame, vez ou outra, consiga reunir, é importante, é muito importante esses elos, né, de união, de fraternidade. Se tem algo que consegue trazer vocês juntos, façam isso, né? Então assim, não fiquem só cobrando não. Minha mãe chegava e dizia assim, poxa, mas meus filhos, ninguém liga para mim. Eu disse, ligue para eles, mamãe. E eu não dela, né? Ligue para eles, mamãe. E ela também tinha assim, muita dificuldade de dizer assim, eu te amo. Então ela disse, Neide, eu venci uma grande batalha. É eu chegar e dizer, eu te amo. Então hoje ela chega para o filho, para mim, para o genro, para a pai, eu te amo. Hoje ela não tem mais vergonha de dizer, eu te amo. Porque depois que ela assistiu uma palestra, para que a gente não se arrependa, e sobre um plano espiritual, vamos fazer aqui agora, né? Então ela disse, eu tenho que dizer aqui enquanto estou a caminho. Eu disse, é verdade. Aí eu disse, eu te amo, minha flor. Ela disse, eu te amo, minha flor. Aí fica aquela brincadeira, mas que no fundo tem uma grande verdade, tem uma grande
sabe? E ela disse assim, eu era muito seca, porque meu pai não me beijava, minha mãe não me abraçava, perdeu a mãe muito jovem, então foi criada assim com muita dureza, com muita dificuldade, então ela não tinha muita expressão de carinho, né? Não teve expressão de carinho da família para com ela, nem dela para com os filhos, mas que agora ela reconhece essa necessidade. Eu disse, seja atento, minha mãe, demonstre a sua criatividade, dê beijos, dê abraços, né? E diga realmente, se você ama, diga quem você ama. Então expresse, a gente às vezes não tem coragem de dizer, né? Às vezes a gente quer ouvir também, fulano, tu nem diz que me ama, né? Alemão, tu nem diz que me ama. Eu te amo, meu amor. A Leval chegou aqui, você falou, a Leval chegou aqui, era muito calado, muito quieto, mal dava boa noite. Hoje a gente percebe que ele evoluiu. Obrigado. Né? Não é verdade? É verdade. Ele nem dirigia seu carro. Era. Tá lembrado? Era. Não é que eu seja curioso, não. É verdade, eu observei isso. Esses padres, realmente você evoluiu muito. Então, calado, quieto, parece que tinha vergonha, né? Caiado, não era não? Agora já lá no centro ele já faz prece, ele já participa da minha vida. O carro ficou lá embaixo. Já faz prece, é que bom. O carro tá No dirigindo. final hoje. O carro ficou preso lá no caminho, chamei ele ficou meio. Aí você vai sabe pegar, né? Foi lá, você tirou o carro. Então eu evoluí. Estou treinando ele direitinho. Estou treinando ele direitinho. Muito legal mesmo. Então assim, a gente precisa, né? Às vezes a gente não diz isso, né? Para encerrar aquele filme. Não, qual foi o filme? Ghost, né? O rapaz, o casal, ela dizia eu te amo, ele dizia idem. Ele não conseguia dizer eu te amo também, idem. Só que acontece que ele desencarna, não é? Foi assassinado. Então aí ele fica desesperado, querendo passar para ela se cuidar, o medo dela ser assassinada também, porque ela corria risco de vida também. E aí ele procurou um médico para se comunicar, para dar uma mensagem para ela, para dizer para ela que ele tentou se comunicar, mas ele sozinho viu que ele precisava de um médico para falar, né? E aí o que é que acontece? A médium vai, incorpora ele lá junto, e a menina, a moça, sem aceitar, sem acreditar, aí ela disse, ele está dizendo que te ama. Eu disse, ele dizer que me ama? Não, então é ele não. Aí ele fez, diga ela, idem. Idem. Então é idem. Então, quando eu disse idem, ou seja, algo que marcou, né? Então ela viu que realmente era ele, né? Então é isso, gente. Vamos fazer o nosso evangelho, né? Não é nada demais, é algo muito simples. Ainda tem também, para quem tem uma recomendação também, se quiser colocar um copo com água, uma jarrinha com água, terminou, coloca cada um no seu copinho, toma sua água, porque ali a espiritualidade também se aproveita e coloca medicamentos de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, e água é bom para tudo, né? Então, que Deus nos abençoe, muita paz, muito progresso espiritual e evangelho no lar, na paz, sem criar problemas, que o evangelho não é para isso. Se vigie, se policie, para não fazer nenhuma crítica, nem comentários indevidos no horário do evangelho. Tá certo? Se tem assunto pendente para conversar, DR depois. Antes, na hora do evangelho, não é recomendável isso. Tá certo? Muita paz. Vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus a proteção, ao Mestre Jesus, que ilumine cada um aqui, encarnado, desencarnado, e com toda a prerrogativa de minha esposa na palestra, que a gente possa buscar o estudo, o ensinamento do Cristo e possa também conseguir aplicar agindo, sabendo de todo o conhecimento que cada um aqui já tem e que pode cada vez mais estar ganhando. Também pedir a todos que estejam com mais dificuldades, que consigam ter uma paz e uma tranquilidade, para que todos aqui também possam voltar para suas casas bem
e possa conseguir transmitir esse próprio bem para cada um que esteja próximo. Que assim seja.